Olá, amigos do canal Jesus Redivivo. Estamos aqui para falar mais uma vez de ciência, espiritismo, né? E antes de mais nada, peço para que vocês curtam nossos trabalhos, compartilhem, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, para que vocês recebam nossos artigos, as nossas lives, né? Assim que forem publicadas. E hoje eu quero falar sobre espiritismo e ciência. Vou falar nesse primeiro slide. Vocês vão ver que André Luiz é um cientista, um médico. A importância dele na ciência e no espiritismo. Veja, amigos, que a ciência ou o espiritismo caminham lado a lado, né? A verdade, a gente tem que estar aliado à verdade. E se a ciência prova a verdade, Kardec foi muito sábio realmente em amarrar a religião na ciência. Então vem André Luiz, um cientista, um médico, e entra para a Academia de Ciências aqui da Terra. Olha que interessante, ele é o primeiro espírito a entrar para a Academia de Ciência. O que é a Academia de Ciência? A Academia de Ciência são as literaturas científicas. André Luiz entrou agora para a Academia de Ciência através das publicações que ele fez da glândula pineal neste livro aqui, que é o nosso segundo slide, Missionários da Luz. O capítulo 2 deste livro é destinado a falar da epífise. Epífise é um nome antigo que se dava para a glândula pineal. Então, quando foi publicado um artigo que relacionava tudo que André Luiz escreveu nesse livro sobre glândula pineal na Academia de Ciência aqui da Terra, o que aconteceu? Qualquer cientista hoje em dia que for fazer um trabalho científico e quer fazer uma pesquisa no que já foi publicado para fazer o seu trabalho, ele pode pesquisar André Luiz e Chico Xavier. Ou seja, ele pode ler os artigos que André Luiz publicou e depois faz o seu trabalho, publica também numa revista científica, só que ali nas referências bibliográficas do seu trabalho vai estar ali André Luiz, Chico Xavier, foi pesquisado no livro Missionários da Luz, capítulo 2, ali fala Então, amigos, eles entraram para a Academia de Ciência aqui da Terra. É o primeiro espírito a entrar por uma Academia de Ciência. Veja só a importância desse livro. Nosso terceiro slide, eu vou falar sobre a pineal, né? Sobre a epífise, que foi o que André Luiz escreveu nesse terceiro livro, né, da sua série, segundo capítulo. Vou falar sobre algumas curiosidades sobre a glândula pineal. Ela é formada pelas três estruturas os três folhetos, né, ectoderma, mesoderma, endoderma, que formam o corpo humano na sua embriogênese. O que é isso, Evandro? Bom, para não ser muito chato aprofundar nessas coisas, eu vou explicar de um jeito. Quando ocorre a fecundação do espermatozoide no óvulo, ali vai formar três células diferentes. Vamos falar três folhetos, três células. E cada folheto desse vai formar uma parte do organismo humano. Um folheto vai formar as estruturas ósseas, alguns organismos, o outro vai formar a pele e outros organismos, o outro folheto vai formar o cérebro, veias e outros organismos. Só que a glândula pineal é a única estrutura que é formada pelos três folhetos. É muito curioso. Daí já começa a dar uma dica da importância dessa glândula. A segunda curiosidade é que ela é a segunda estrutura mais vascularizada do corpo humano. Só perde para os rins. Ora,
Qual é a função dos rins? É filtrar todo o sangue para que ele tire as impurezas, deixe ele limpo. Então é natural que o rim seja uma estrutura muito vascularizada, porque todo o sangue tem que passar ali e ser filtrado. No corpo humano, fisiologicamente, a gente sabe que tudo que é muito vascularizado é muito importante, que necessita chegar ali muito nutriente, muita energia, né? Então o coração é muito vascularizado, o fígado é muito vascularizado, mas a glândula pineal é muito vascularizada, só perde para o rim. Aí vem a segunda dica: uma estrutura muito vascularizada é muito importante, não pode parar de funcionar, né? Tem que ter muito oxigênio. A segunda, ou melhor, a terceira curiosidade é a estrutura mais protegida do corpo humano, se levarmos em conta sua localização. Amigos, tudo que é muito importante, se vocês perceberem, no corpo humano, ela é protegida. Se pegarmos o coração, que é um órgão muito importante, né? Porque se ele parar a gente morre ou desencarna. Ele está dentro de uma caixa de ossos, né? Uma caixa torácica, junto com o pulmão, que é outro órgão muito importante. O fígado também é protegido aqui. Nossos rins é protegido aqui atrás, né? Está sempre em lugares bem protegidos. O cérebro, então, nem se fala. Ele está dentro do crânio, que é uma caixa de osso fechada, né? Numa caixa de osso maciço. É muito elaborada essa caixa de osso. Podemos dizer que ela tem uma membrana óssea, aí vem uma membrana esponjosa e outra membrana óssea. Ainda tem uma outra membrana que reveste, né, o cérebro, e dentro ainda tem um líquido. Veja quanta coisa protegendo nosso cérebro. E onde está a glândula pineal? Está bem ali no meio do cérebro, no meio de toda essa caixa de proteção. Então, é a terceira dica. É uma estrutura muito importante aqui no nosso organismo. Só que nosso quarto slide, o que se achava em 1945? O que a ciência achava da importância da glândula pineal ou epífise? A ciência nessa época, eu digo 1945 porque é o ano que o livro Missionários da Luz foi publicado. Naquela época, a ciência achava que era uma estrutura em remissão. O que é uma estrutura em remissão? Um exemplo bom é o dente do siso, né, que a gente fala, dente do juízo ou terceiro molar, que existem pessoas que já nascem sem eles, né? Então não tem mais aquela dor, não tem mais aquele empurra do dente, tudo dolorido. Então é uma estrutura que futuramente ninguém mais vai nascer com ela, o terceiro molar. Então eles achavam que a glândula pineal também era uma estrutura em remissão. Por quê? Porque dentro dela os cientistas acharam cristais. Tudo que o organismo quer apartar ou quer isolar do nosso organismo, o que ele faz? Ele cristaliza, né? A gente temos exemplos de infecções ou tumores que nascem no organismo. Para que ele não se espalhe, o que o organismo faz? Se ele não está conseguindo combater, debelar com as suas células de defesa, ele vai calcificando em volta e calcificando toda aquela estrutura e prende ela dentro de uma bolsa de cálcio e aparta do organismo. Então, quando acharam muitos cristais dentro da glândula pineal, falaram: é uma estrutura em remissão, não serve para mais nada. Então o organismo está tentando apartar, está destruindo, né, essa estrutura porque não tem função. Só que os cristais que estão nessa glândula são cristais
não para apartar. São cristais funcionais, são biologicamente úteis, como assim, como o cristal de cálcio, fosfato, que estão em nossos ossos, são úteis para que nos proteja, para que dê sustentação ao nosso corpo, para que os seus tendões ou músculos se prendam a eles, né? Então, são biologicamente funcionais. E as estruturas cálcicas que estão na epífise são estruturas funcionais. Não é que o organismo está tentando separar ela, apartado, porque perdeu a função, não serve mais para nada. Então, amigos, naquela época de 1945, se achava isso. Aí vem André Luiz, com o menininho, né, na época, Chico Xavier, e escreve tudo aquilo, o capítulo inteiro de um livro, falando da importância da glândula pineal. Eu peguei aqui um resumo, né, no nosso quinto slide, no Missionário da Luz, capítulo 2, o André Luiz fala assim: ele é a glândula que governa o mundo das emoções, controla todo o sistema endócrino, olha que não é pouca coisa, comanda as forças subconscientes, supre os órgãos de energias psíquicas, fonte de criação das mais importantes, a glândula da vida mental. Glândula. Não se achava nem que era uma glândula, achava que era uma estrutura em remissão. Então, eu imagino os médicos lendo os livros do André Luiz, chega nesse capítulo, fala, ué, André Luiz tá falando bobagem aqui, né? Chico Xavier com André Luiz escreveram bobagem. Aí passaram 13 anos. Um cientista chamado Aaron Lerner, de Yale, lá nos Estados Unidos, né, começou a descobrir que a glândula pineal, ela secreta melatonina, ou seja, então ela realmente é uma glândula. Não se achava nem que era uma glândula. Então o jogo começou a mudar. Os cientistas começaram a estudar melhor a glândula, tanto que hoje em dia é a estrutura do corpo humano mais estudada. Existe um livro científico, ou seja, uma revista científica, que só publica artigos sobre glândula pineal. A importância desta glândula. Aí, em 2013, alguns cientistas, o que eles fizeram para colocar André Luiz e Chico Xavier na academia científica? Pegou tudo que André Luiz, Chico Xavier escreveu nos seus livros que falava sobre glândula pineal, né, relatando quais eram os livros, qual era a página, qual era o tema que ele estava abordando sobre a glândula, o que se falava, e relacionava com o que a ciência já tinha descobrido até então. Então esse artigo que está aí na tela, para quem quiser pesquisar, ler, né? Qualquer um pode entrar no Google, entrar no Neuroendocrinology Letter e printar, né, esse artigo e ler. É muito interessante. Eu fiz isso, está aqui na minha mão. E foi com esse artigo que André Luiz e Chico Xavier entraram para a Academia de Ciências. Ou seja, sempre quando algum cientista pesquisar sobre glândula pineal e querer saber alguma coisa, vai sair lá as referências de Chico Xavier e André Luiz. Olha que interessante. Então, amigos, é tão incrível que André Luiz falou da glândula pineal 60 anos antes que a ciência provasse alguma coisa. Então ele entrou para a academia como cientista, realmente, André Luiz. Então, eu quero dizer que como
Olha como as obras do Chico Xavier e André Luiz é importante. Nada até hoje, nenhum desses livros, nenhuma citação mediúnica, científica, foi provado que é uma bobagem. André Luiz falou bobagem, estava escrito errado, ou qualquer coisa desse tipo. Foi provado que tudo que André Luiz escreveu até hoje é certo. Não tem um artigo, uma menção, um erro nas obras de André Luiz. Amigos, então, para nossa religião que caminha junto com a ciência, André Luiz, Chico Xavier é uma fonte segura de leitura. Ali não tem erro. É ciência, é religião, eu diria, é maravilhoso. Tem muita coisa ainda para ser descoberto sobre ciência que estão nos livros do André Luiz. Ali é uma época, ali é uma fonte para anos e anos de estudo. Veja que demorou 60 anos para que se comprovasse tudo aquilo que André Luiz falou nesse livro. A única coisa que a ciência ainda não comprovou é que a glândula pineal é a glândula da mediunidade. É até paradóxico, né? Porque é um livro escrito mediunicamente por um espírito, através de um médium, e a ciência ainda não provou a mediunidade. Mas vai provar. Eles querem saber, eles acreditam, sabe? Mas querem saber como é que funciona. Então, talvez se eles pegassem o livro Mecanismo da Mediunidade, ali tem todas as dicas para que a ciência comprove a mediunidade. Eu não tenho dúvidas que esse dia ainda vai chegar. E a gente um dia, se Deus quiser, vamos falar aqui no nosso canal. Espero estar vivo, né? Gente, é isso então. Leiam, curtam e principalmente divulguem. Eu não falo só do nosso canal, mas divulguem a doutrina espírita, divulguem Chico Xavier, divulguem André Luiz, que são fontes seguras, trazidas do mundo dos espíritos para nós aqui encarnados. É isso. Um abraço a todos e até o nosso próximo artigo científico e religioso. Um abraço.